Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. E agora nós retornamos para mais uma aula na nossa disciplina de mitologia grega e os fundamentos do psiquismo ocidental, ou do psiquismo no ocidente, né? E hoje a gente vai começar um novo texto, né? Começar uma nova aula, onde a gente vai abordar um pouquinho, não tanto o mito, mas a relação entre três personagens míticos muito interessantes, muito legais, que é o Apolo, o Asclépio e o Quiron. Só lembrando que o texto desse material já está lá no Siga para vocês, tá? Acredito, inclusive, que a essa altura vocês já devem ter pego o texto, já devem ter lido, né? E como eu sempre recomendo, né? Leiam o texto antes de vir ver o vídeo, mas de qualquer modo já está lá. E aí, gente, só para clarear um pouquinho aqui como é que vai funcionar esse vídeo, ou né, essa aula aqui sobre o Apolo, o Asclépio e o Quiron. Quem já leu o texto já viu que o texto é um texto mediano, né? Vou dizer, um texto pequeno, não é tão pequeno, mas também não é um texto grande, é um texto considerável lá, né? É mediano. E especificamente, então, eu vou dividir aqui esse texto em, não tanto texto, né? Mas essa aula aqui em 2 vídeos, tá? Poderia matar tudo num vídeo só que vocês já sabem que eu tenho uma tendência para fazer vídeos um pouco longos, né? Então, para não correr o risco, eu vou dividir em 2. E basicamente, aqui nessa aula, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no caso dos vídeos lá dos Atridas e dos Labdácidas, tá? Eu não vou me prender muito ao texto e vou mais fazer uma... Aqui mais do que lá dos Labdácidas e dos Atridas, eu vou fazer uma coisa assim mais livre. Eu vou meio que deixar mais solto, não vou realmente me ater muito a textos, a partes que estão lá para trazer para cá, tá? Eu vou fazer uma outra leitura, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque quem já leu o texto lá vai ver que, embora eu gosto muito lá da perspectiva que o Dio, né, tá dando, que é o texto do Paul Dio, né, que eu passei lá para vocês, ele está fazendo uma relação muito profunda lá sobre né, aspectos relacionados a Apolo, na saúde, né? Aspectos relacionados a Apolo, relacionados a Asclépio, a Quiron. Ele vai falar bastante lá sobre aspectos como o mito acaba causando estados de espírito, vamos usar essa terminologia, estados psicológicos, estados psíquicos que acabam afetando o sistema nervoso autônomo, que acabam afetando aí glândulas e tudo mais, e que acabam alterando aspectos da saúde física e tudo mais, que é algo que, embora tenha a ver com a nossa disciplina como um todo, né, tem a ver até com esse assunto aqui especificamente, mas não é bem o foco, ou pelo menos não é o foco para a gente aqui agora, tá? Ou mesmo não é nem o foco da disciplina. Isso está mais próximo aí de uma neuropsicofisiologia, uma neurofisiologia psicanalítica, né? Que é legal, que é interessante, que eu acho que vocês, né, devem ler, devem estudar lá, devem absorver aquilo lá, porque é bacana, mas foge um pouco da nossa proposta aqui, que é falar de mitos, né, e efetivamente comentar os mitos. E, inclusive, vocês viram lá no texto que ele não fala nem nada sobre do mito. Apolo vocês já conhecem, acho que é até desnecessário, inclusive aqui eu vou passar bem rapidão, né? Mas ele não fala sobre nada sobre o mito de Asclépio e nem o mito de Quiron, né? Então ficou faltando aquilo ali. Então ele foi muito pro aspecto ali voltado para manifestações neuropsicofisiológicas, né, da relação do indivíduo com o mito, e fugiu um pouquinho do aspecto mais literário, vamos colocar assim, que é relacionado, ou das narrativas míticas mesmo, né? E como isso, em relação aos aspectos psíquicos, né, ou da influência psíquica do mito sobre o indivíduo, a gente já viu lá num das primeiras aulas que a gente teve, então eu não vou nem me ater muito a esse aspecto, e vou aqui aproveitar o vídeo mesmo para a gente falar do mito ou abordar alguns outros aspectos que não estão lá no texto, tá? Eu vou, claro, fazer uma ou outra referência a coisas que estão lá no texto, vou falar em algum momento aqui, mas eu vou me ater mais aqui no vídeo especificamente a contar para vocês os mitos, tá? Principalmente aqui, não tanto os mitos, mas um pouco apresentar para vocês quem é Asclépio e quem é Quiron, tá? Então, para isso, como eu tinha falado, eu vou fazer essa divisão aí em 2 vídeos, tá? Nesse primeiro vídeo aqui, basicamente, eu vou falar sobre Asclépio.
Um pouquinho Apollon, só para falar, né? Porque Apollon a gente já viu bastante. E no outro vídeo, então, eu vou pegar a parte de Quiron aqui e fechar, tentando demonstrar, tentando relacionar para vocês aí qual é a relação entre esses três personagens, tá? Mas só de antemão, como vocês já acredito já sabem, porque já leram o texto, né? Esses três personagens, o Apollon, o Asclepio e o Quiron, eles estão muito relacionados a aspectos relacionados à saúde ou práticas de cura. Ou a gente poderia até chamar de práticas terapêuticas, o que tem tudo a ver com a gente que é da área da psicologia, né? Que a gente que trabalha aí especificamente com esse campo aí da saúde psíquica, da saúde mental, se quiser usar essa expressão. Então são três mitos que estão muito relacionados a como buscar essa saúde e de como a pessoa, no caso a figura do profissional, né, que vai estar fazendo isso, que é a figura do terapeuta, que eu vou usar a palavra terapeuta no sentido bem amplo mesmo, eu não vou estar me atendo aqui no sentido do médico ou do psicólogo ou do fisioterapeuta, eu vou estar aqui me atendo à ideia do terapeuta, né, como sendo a figura daquele que cuida. O terapeuta é aquele que cuida de alguém, né? E como a figura do terapeuta ela está relacionada com esses três personagens aqui, onde momentos ou aspectos diferentes da profissão da terapia, né, ou daquele que trabalha com a terapia, daquele que trabalha com o cuidado com o outro, em algum momento, ou melhor, algumas partes, né, vamos dizer assim, ele vai estar se relacionando mais com Apollon, vai estar se relacionando mais com Asclepio, ou vai estar se relacionando mais com Quiron, onde, na verdade, tem que se relacionar com os três, né? Vocês vão ver que lá no texto do Dio, ele vai dar uma boa ênfase ao Apolo, né? Que ele vai dizer assim, que o Apollon como um aspecto mais psíquico da relação desses três personagens aqui, portanto seria o mais importante, portanto seria o que a gente vai em busca, faz uma busca maior, né? Mas aqui para nós, no contexto que eu quero passar para vocês, que é um pouco do contexto profissional, né, da utilização profissional desses mitos, dessas histórias, eu vou me ater mais, basicamente até Asclepio, tá? Quiron também, mas basicamente mais Asclepio, mostrando como um modo de tratamento ou um modo de funcionamento de uma prática terapêutica mais nos modelos propostos por Asclepio, é o que eu considero mais interessante. Claro, aí é uma percepção minha, né? Uma ideia, é uma visão minha. Eu considero mais interessante e aquilo que efetivamente um bom terapeuta deveria buscar ou deveria fazer, tá? Então, para a gente não alongar muito, que já deu 7 minutos aí, então vamos entrar e vamos passar lá e já ver efetivamente o que o Dio, ou melhor, Dio não, né? Foi como eu disse. O que esses três personagens aí, o Apolo, o Asclepio e o Quiron tem a passar pra gente. Bom, e aí a gente começa com quem? A gente começa com Apolo. Apolo, né, como a gente já viu, já dispensa apresentações, né? Eu não vou ficar aqui me remetendo novamente a Apolo. Apolo, filho de Zeus, né, com a mortal Leto, irmão gêmeo da deusa Ártemis, né? Ou Ártemis, desculpa. Né? Então eu não vou fazer nenhuma apresentação de Apolo, porque a gente já viu ele várias vezes durante a disciplina, inclusive a gente já conversou a respeito dele lá no vídeo sobre o nascimento dos deuses. Se você está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe quem é Apolo, então depois, ou para agora aqui, vai lá, assiste o vídeo sobre o nascimento dos deuses, acho que é o primeiro vídeo, né? Você vai saber quem é Apolo, e aí volta aqui e continua o vídeo, tá? Então, basicamente, Apolo, ele é, como a gente já viu, o deus da beleza, né? Antes de tudo, ele é o deus da beleza, né? Deus belo, tá vendo? O deus da música, das artes de um modo geral, né? E especificamente da música, por isso que ele também é sempre representado com a lira, que é o instrumento de Apolo. O deus do sol, que representa também o sol, portanto, também da luz, da razão, né? do aspecto cognitivo, né? Do pensamento racional, né? Diferente de Dionísio, que seria o aspecto emocional. Então, Apolo é a razão, é a antítese de Dionísio, né? Das profecias, lembrando que o principal oráculo do mundo grego antigo era o oráculo de Delfos, né? Da cidade de Delfos, que era consagrado lá no templo do deus Apolo. Então, Apolo era o principal deus que revelava coisas, né, para os homens, então por isso que é o principal deus das profecias. Mas uma coisa que até agora a gente não tinha falado ainda e que, de certo modo, passa um pouco batido aí quando se fala de Apolo, é que ele também é o deus das curas, tá?
que curas, né? Aí a gente vai ver que existem muitas relações, muitas, não vou dizer divindades, porque essa não é bem a palavra, mas muitos até deuses que assumem também aspectos relacionados à cura, vamos dizer assim. E o principal vai ser até Asclepio, que a gente vai ver aqui depois. Mas assim, essas curas geralmente elas estão relacionadas a curas físicas. E Apolo, justamente por ser, sobretudo, o deus da razão, da luz, né, ele é um deus que está muito relacionado à ideia das curas das doenças do espírito, das doenças da alma. Poderia até dizer das doenças que afetam a razão, né? O que hoje, muito provavelmente, a gente chamaria das psicopatologias. Então, é o Deus que trabalha, com quem a gente buscaria auxílio quando a gente fosse efetivamente tratar das psicopatologias, né? É aquele Deus que busca, sobretudo, fazer as curas, mas que façam com que o nosso aspecto emocional ou o nosso aspecto mais espiritual se desenvolva a ponto de que a doença seja eliminada, do mesmo modo como quando a gente está com um quarto escuro, mofado, né, todo cheio de mofo, mau cheiro e tal, a gente abre as janelas, né, abre as cortinas para que a luz do sol entre e purifique. É mais ou menos essa a metáfora de Apolo, né? Ele é aquela luz do sol que entra e purifica ali aquele quarto escuro, fechado, mofado, com mau cheiro, né? Então essa cura que viria pelo desenvolvimento, pela transformação ou pela evolução da alma, né? Muito parecido com aquilo que a gente viu ali no vídeo sobre Eros e Psique, tá? Então assim, ele vai ser relacionado também a curas físicas, as pessoas faziam oferendas, faziam cultos a Apolo sobre questões de, né, problemas físicos, problemas orgânicos, tal. Sim, também tinha isso, mas basicamente Apolo ele vai estar, ou de certo modo, a própria doença física, ela era, no mundo grego antigo, né, conhecido como uma decorrência de algum problema espiritual. Entendem? Então, por isso que a causa da doença ela vai ser sempre espiritual, vai ser sempre o que a gente hoje chamaria de emocional. Então, para o grego, não haveria nenhuma, grego clássico desse período, né, não haveria nenhuma doença física que efetivamente não estaria sendo o resultado de algum problema espiritual. Então, por isso que é aqui que Apolo iria intervir, não tanto na cura do corpo em si, mas na cura do espírito que efetivamente depois aí expulsaria a doença, tá? Então, assim, esse é um aspecto de Apolo que, como eu falei, não é muito falado, não é muito mencionado. Geralmente, quando se fala de Apolo, ou se remete a ele em relação às profecias, né, porque é o principal deus das profecias, ou a beleza ou a música, né? Assim, geralmente são esses principais atributos aí tal de Apolo. Mas ele também tem esse aspecto relacionado à cura, tá? Então, efetivamente, inclusive, o grande deus que dá o dom da cura para os outros mortais, como a gente vai ver aqui, ou para os outros personagens míticos, vai ser Apolo, tá? Do mesmo modo como ele dá o dom da profecia, ele dá o dom da profecia para as pessoas, né? Como ele deu para Cassandra, lá no caso, né, da Guerra de Troia, ele também dava o dom da cura. Então, a principal fonte de onde vem a cura das doenças, entendendo sempre as doenças como algo que, antes de tudo, tem uma causa espiritual, uma causa que a gente hoje chamaria de psicológica, uma causa emocional, né? Vai ser, então, Apolo, tá? Bom, então, como eu falei, eu não vou entrar muito em Apolo, porque Apolo a gente já conhece, era só esse pequeno preâmbulo aí. E aí agora a gente vai entrar então no segundo personagem, que é Asclepio. Quem é Asclepio? Asclepio ele vai ficar conhecido como o deus da medicina. Né? E vocês devem ter reparado que eu coloquei deus aqui entre aspas. Né? E vocês já vão entender por que eu vou falar, por que eu quis dizer que é um deus entre aspas. Né? Então ele é o deus da medicina e ele é filho de Apolo. Né? Apolo não era o deus das curas? Né? Não é o deus que favorece, que dá o dom da cura? Então, pois é, o Asclepio ele é filho desse deus, no caso Apolo, e por isso ele herda do pai o dom da cura. Por isso que ele vai ser o principal, o grande deus da medicina. Tá? Ele era filho de Apolo com uma mortal chamada Coronis. Tá? E aqui está uma estátua de Asclepio, para quem nunca tinha visto ele. Tá? E a principal modo de a gente reconhecer Asclepio é que ele sempre vai estar desenhado, pintado, né, ou escultura, com esses dois símbolos aqui, ó, que é o bastão, que vocês estão vendo que está aqui, ó, né,
abaixo do braço aqui, e uma serpente, que inclusive vai se transformar no símbolo da medicina, que é como tá aqui, que vocês já devem ter conhecido. Então, para quem não sabia, né, por que o símbolo da medicina é um bastão com uma serpente enrolada, é porque isso aqui é o símbolo de Asclépio, também conhecido como Esculápio. Vocês vão ouvir por aí muito também Esculápio, mas Esculápio é o nome romano dele, tá? O nome grego é Asclépio. E o que simboliza efetivamente esse bastão com uma serpente enrolada nele? Bom, aí tem várias explicações, tá? Todo mito vocês sabem que é assim, tem várias explicações. Basicamente, em relação ao bastão, uma das variações, uma das vertentes que se diz é que simbolizaria a árvore da vida, né? Ou seja, a base de sustentação de toda a existência, tá? É uma explicação válida? É uma explicação válida. Eu não gosto muito dela porque ela não me parece muito grega, né? A ideia da árvore da vida parece uma coisa mais judaica, né? O judaísmo trabalha mais com a ideia de que existia uma árvore da vida, de onde tudo se sustenta, de onde inclusive até vai sair depois a cabala e tudo mais tal. Isso não me parece muito grego. Não significa, pelo menos eu posso também ter desconhecimento em relação, né? Não sou nenhum expert em mitologia grega, mas até onde eu conheça, não existe nenhuma referência muito a isso, sobre uma árvore da vida na mitologia grega. Mas enfim, tá? Seria uma das explicações seria essa. Outras explicações seria que o bastão efetivamente ele representa aí a autoridade, né? Tipo cajado, né? Ele representaria a autoridade, porque um ancião andaria com um cajado, um jovem, né? Um garoto não precisa disso, né? Uma outra concepção seria até que o próprio Dion lá vai falar que a própria, não tanto um cajado, mas mais como uma clava, quase como uma arma, né? Como um instrumento onde você separa, né? Onde você combate, onde você efetivamente se degladeia, no caso com aspectos sombrios, aspectos negativos, aí que seria especificamente a doença. Então ele teria essa característica um pouco mais marcial. E uma outra explicação também é que era um cajado mesmo, né? Tipo assim, e como os médicos na antiguidade eles iam até o doente, né? Eles faziam grandes caminhadas para ir até onde estava o doente. Então nessas caminhadas eles usavam bastões, então seria uma referência ao bastão, né? Por isso que Asclépio teria um bastão. Até esqueci de falar, tá, gente? Esqueci de dizer, mas já vou colocar aqui. É que Asclépio, a gente vai ver aqui ele na figura mítica, tá? Mas existe inclusive uma certa dúvida se Asclépio realmente é uma figura mítica ou se ele realmente existiu, se ele foi um personagem mesmo, ou se uma pessoa mesmo física, né, que existiu e que foi transformado num mito, tá? Existem vertentes que acreditam que ele foi realmente alguém físico mesmo, porque tem referências. Eu não sei se é Heródoto, agora eu não vou me lembrar bem agora qual é o historiador grego, que faz uma referência em algum livro, não vou lembrar também o nome agora, que diz que no rei, não sei o que, existia lá o Asclépio, que era um grande médico. Então, existe uma certa possibilidade de que ele tenha sido um médico realmente, uma pessoa real, física, né, que existiu e que, ao passar dos séculos, ao passar dos tempos, né, ele acaba se transformando numa figura mítica, tá? Diferente de Apolo e Quiron, que esses sim são dois personagens míticos mesmo, né? A gente, enfim, eles não... acredita-se que não existiram fisicamente mesmo, né? Agora, Asclépio, existe essa possibilidade de ele realmente ter sido alguém que acabou se tornando tão famoso que ganhou uma conotação mítica, tá? E aí, por isso que a questão do bastão, né? Então, ele realmente caminharia, né? Iria até os lugares para atender as pessoas, então usaria o bastão. E a serpente... Bom, como a serpente a gente já falou até algumas vezes, até em encontros síncronos aí, né? Ela tem vários aspectos, várias simbologias, e até eu comentei com vocês numa das nossas aulas síncronas o aspecto da serpente relacionado à sexualidade, né, o poder da sexualidade. Isso também não está afastado aqui, tá? Mas aqui na medicina ou no mito de Asclépio, a serpente vai ganhar uma outra conotação, uma outra simbologia, que é o aspecto da eternidade, né? Ou de algo que é eterno, ou de algo que se regenera o tempo todo. Porque a serpente é um animal que ela consegue assumir a forma circular
né, ou seja, mordendo o próprio rabo, e aí ela assume a forma de um uróboro, né, aquela figura alquímica de efetivamente que simboliza o começo voltando para o fim, desculpa, o fim voltando para o começo, né? Inclusive ela pode, inclusive é bom, né? Ela pode do círculo ela se torcer e se converter no símbolo do 8, né? O 8 deitado, que é o símbolo do infinito, que representa o movimento que o Sol faz no céu, né? Ao longo do ano, né? Ao longo do ano o Sol faz esse movimento no céu, se vocês não sabem, né, que efetivamente representa o infinito, porque ele sempre retorna, né, é sempre esse mesmo movimento. E a serpente ela teria essa conotação, e sobretudo porque os antigos acreditavam que a serpente era um ser imortal, porque ela trocava de pele, né? Então eles acreditavam que com o tempo, né, a menos que você matasse uma serpente, mas se você não matasse ela não morreria de causas naturais nunca, porque ela estava sempre se regenerando, sempre tirando a parte velha do corpo, que seria a pele, e nascendo uma cobra nova, né? Mas muito parecido com aquele mito também do Fênix, né, da ave Fênix. Então a serpente ela teria essa simbologia de algo eterno e regenerativo. Portanto, é óbvio que vocês vão entender porque quem vai estar associado com a medicina. A medicina é o ato de você regenerar algo que está machucado, algo que está quebrado, algo que está danificado, você vai lá e regenera. Então, por isso que a serpente ela vai estar também aqui muito ligada no caso do símbolo da cura, né? Na busca da cura. E aí também um outro aspecto, né? Só para falar dos outros, que acredita-se que o Asclépio ele utilizava serpentes, né, nos seus processos de cura, mais especificamente aí mesmo o veneno, né? Utilizaria o veneno das serpentes para fazer medicamentos, né? Bastante avançado para sua época, vamos dizer, né? Assim. Então também uma das atribuições de por que o símbolo é essa serpente, né, enrolada no bastão, seria porque efetivamente aí ela seria realmente um instrumento utilizado na cura de doentes, tá? Enfim, tem mais coisa, mas por hora acho que é suficiente. Acho que dá para entender bem essa relação entre bastão, poder, né, regeneração, serpente, a eternidade, o tempo, né? Então tudo isso daí vai se configurar aí no símbolo do Asclépio, que vai, por razões óbvias, se tornar o símbolo da medicina, tá? Então, como eu estava falando aqui, então, ele vai ser filho de Apolo com a mortal Coronis. Mas o que vai acontecer? Então, Apolo, ele conhece Coronis, ele se apaixona por Coronis, ele está apaixonadinho por ela, Coronis também se apaixona por ele, mais ou menos, né? A gente vai ver aqui no mito. E Apolo está encantado com aquela mortal que efetivamente caiu nas suas graças. Porque se vocês lembram, eu já falei isso várias vezes para vocês, Apolo era um deus que não tinha muita sorte com o feminino, vamos usar assim. Eu não vou nem dizer com as mulheres, porque ele não tinha sorte com mulheres, ele não tinha sorte com ninfas, ele não tinha sorte com deusas, ele não tinha sorte com mortais, ele não tinha sorte. Era difícil, era muito difícil Apolo se dar bem, vamos dizer assim, no aspecto amoroso, tá? Ou até mesmo no aspecto sexual. Muitas vezes ele era negado, né? E é uma coisa que é muito louca, eu já falei isso várias vezes, porque ele é o deus da beleza, antes de tudo. Era o deus mais belo do panteão grego, né? O deus masculino mais belo do panteão grego. E as mulheres simplesmente não queriam saber dele. É muito doido. Enquanto a Dionísio, né, que eu já falei várias vezes, que é o deus do grotesco, né, pegava todo mundo, né? Então, assim, era muito louco. Então, Apolo, ele nunca foi um deus que teve muita sorte com mulheres, né? Exemplo lá da Cassandra, exemplo de Daphne, né? Quem quiser depois procura aí o mito de Daphne. Enfim, ele não dava sorte com mulher, né? E aí, com a Coronis deu certo, vamos dizer assim. Com a Coronis ele estava tendo um relacionamento, ele estava apaixonado por ela, ele estava se envolvendo com ela, né? Enfim, estava tendo uma relação ali. Então, uma das poucas vezes que Apolo se deu bem, vamos dizer assim, foi essa. Então, por isso, Deus estava muito apaixonado, estava muito empolgado com essa relação, que graças a Deus, finalmente, consegui pegar alguém, vamos dizer assim, consegui me envolver, consegui me relacionar com alguém. Então, estava tendo essa relação ali entre o Apolo e Coronis. Porém, como eu disse, Apolo não dava sorte. O que acontece com Apolo? Apolo é traído. E aí, de novo, a gente fica... Eu gosto de dizer, é muito louco, né? Porque o cara é uma divindade da beleza. Era tipo assim, era o sonho de consumo de qualquer mulher. Mas as mulheres não só esnobavam ele, como botavam um chifre no coitado do deus, né? Então, o que acontece? Que a Coronis trai Apolo com um mortal,
com um mortal, hein? Nem foi outro deus, com um mortal chamado Isques. E aí, essa aqui é uma passagem que é bastante bonita e ao mesmo tempo triste da história de Apolo. E ela tem é uma passagem que ficou bastante conhecida porque ela vai fazer muita referência ao corvo. E aí vocês vão saber, é a parte do mito que explica por que o corvo é uma ave negra e escura, né? Porque até então o corvo era branco. A partir dessa passagem aqui o corvo se torna negro, e ele se torna uma ave de mau agouro, né? Uma ave de más notícias, uma ave de notícias fúnebres, né? O que aconteceu? Então, voltando à história, Apolo estava apaixonado por Coronis, estava tendo uma relação lá, estava tendo um caso, e eles estavam muito felizes, obrigado lá. Bom, um belo dia, Apolo estava com a Coronis, tinham acabado de se relacionar lá, tinham transado lá, estavam lá os dois felizes e contentes lá em algum lugar, e Apolo, né, muito apaixonado com a sua amada, tudo mais tal, ele tem que ir embora, ele tem que sair, ele vira pra Coronis, Coronis, eu tenho que resolver uns problemas lá no Olimpo, né, tô indo lá resolver algumas coisas, depois eu volto, outra hora eu volto aí, a gente se vê mais, né, beijo, amor, e a Coronis a mesma coisa, que bom, né, que pena, quer dizer, né, que você tá, que bom, que pena que você tem que ir, mas volta logo, meu amor, não sei o que, tô apaixonado por você, volta logo e tal, e Apolo sai, né, no que Apolo sai, Coronis pula a cerca, né? E ela tem um caso aí especificamente, ela vai ter uma relação sexual com um mortal chamado Isques. Aí tem algumas variações da lenda, tá? Algumas variações dizem assim, que Coronis estava muito preocupada, porque sabendo que ela era mortal e Apolo era um deus imortal, ela pensou assim, cara, ele vai ficar comigo por um tempo até eu ficar velha. A hora que eu ficar velha, né, e passar da idade, vamos dizer assim, para casar e tudo mais, ele é um deus, ele vai picar a moinha dele e vai embora, ele não vai se prender a mim, vou ficar uma velha aqui e tal, né? Então ele vai me abandonar na velhice, eu tô ferrada. Então, embora eu esteja aqui tendo uma relação com um deus e tal, é bom eu me garantir, então eu vou conseguir pegar um mortal, né? Pegar um casamento, porque o mortal vai ficar comigo até quando eu ficar velhinha e tudo mais. Né? Uma das versões diz isso. Outras versões dizem que não, que ela simplesmente pulou a cerca mesmo e mandou Apolo as favas, né? E traiu lá o Apolo com Isques na cara dura. Então, assim, são versões do mito, tá? Não vamos se ater muito a isso, mas o que aconteceu foi isso. Ele foi atraído. Bom, enquanto a Coronis estava tendo o ato da traição estava acontecendo com o Isques, quem é que estava lá vendo? Isso foi no meio do campo, no meio da floresta, estava lá, né, se deitou com o Isques, aquela coisa toda. Quem é que viu isso? Quem viu isso foi o corvo. O corvo estava lá voando, né, estava lá passando por lá, e ele viu, né, a namorada do Apolo traindo ele com um mortal. O corvo não teve dúvida, né? A hora que ele viu isso, ele saiu voando, foi até Apolo e contou para Apolo o que estava acontecendo. Olha, Apolo, não queria te falar nada não, mas assim, aquela mortal lá com quem você está saindo, ela te traiu, ela está te traindo lá, e ela está traindo nesse exato momento lá, no bosque, lá não sei aonde, com o Isques. Aí também, nesse momento, o mito tem algumas variações, tá? Eu vou falar para vocês a que eu mais acho legal. O que a versão, né, uma das versões que diz que quando Apolo soube isso, ele estava lá no Olimpo, em algum lugar lá, tocando a lira dele, como vocês podem ver aqui, né? E na hora que ele recebe essa notícia, ele toma um baque, né? Ele, putz, né? Tipo, você não acredita, né? Tipo assim, porra, é uma menina lá, tá, a guria me sacaneou. E aí ele efetivamente fica muito mal, ele fica, né, muito desacostumado, ele fica transtornado com aquilo, e ele faz uma libação, como está aqui, ó, ele faz uma libação, que a libação seria uma oferenda, né, que se faria para os deuses, que geralmente era feito com água ou com vinho. Aquilo que no Brasil a gente comumente faz quando vai tomar uma cachaçinha, né, você dá um brinde, joga um pouquinho no cheiro para o santo, né, essa ideia de jogar um pouquinho da bebida para o santo, a gente chamaria de libação. Isso vem lá da Grécia, não sei se vem lá da Grécia, mas era feito também lá na Grécia, de você jogar um pouco da bebida em homenagem aos deuses, né? Então ele faz uma libação em agradecimento ao corvo, né? Pelo corvo ter vindo trazer a notícia, né? Digamos assim, que o corvo podia ter se feito de doido e deixado Deus continuar sendo enganado, né? Mas então ele foi lá, né? Então dá a notícia, então para agradecer ele faz uma libação, mas a tristeza de Apolo era tão grande
que ao que o vinho aqui cai, né, ou a água, não sei o que cai, a tristeza dele é tanto que ela cai, quando ela cai na terra, ela digamos assim, ela contamina, né, tudo que está em volta e o pombo enegrece. Né? A tristeza de Apolo foi tão grande que ela chegou a escurecer o pombo, o corvo, que era uma ave branca. Então ele era branco. Quando ele conta essa notícia para Apolo, a tristeza do Apolo chega digamos assim, a enegrecer, né, o corvo. Que aí, a partir de então, ele passa a ser uma ave de mau agouro, né? Uma ave de más notícias. Então, no Brasil que a gente não tem corvos, né? Mas na Europa, você ver um corvo não é uma coisa muito boa, né? É mais ou menos assim, ele tem um pouco da conotação que nós no Brasil temos em relação ao urubu, uma árvore da morte, né? Uma ave, né? Que é relacionada a aspectos funestos, né? Então, a partir desse momento, o corvo passou a ser uma ave de mau agouro, de más notícias, né? E passou a ter as penas enegrecidas, tá? A outra versão do mito diz que ele fica irritadíssimo e amaldiçoa o corvo. Não sei porque eu tô com um pombo na cabeça. Amaldiçoa o corvo e aí o corvo fica com as penas negras, né? Então tem duas versões, uma que ele amaldiçoa o corvo e outra que a tristeza dele foi tão intensa que efetivamente contamina o corvo, né? Bom, aí também tem outras versões. Uma versão diz que aí ele se irritou profundamente, foi até onde estava a Coronis lá pulando a cerca com Isques e foi lá e matou os dois, né? Ele era o deus, também o deus arqueiro, né? Conhecido como o deus do arco e flecha. Ele foi lá e com uma flechada, matou tanto Coronis quanto Isques. Outra versão do mito diz que Ártemis, que é a irmã gêmea de Apolo, né, vendo o estado que o irmão ficou quando soube da notícia que tinha sido traído, ela vai lá, com ódio no coração, se vinga, né, vai lá e mata os dois. Ártemis mata Coronis e Isques. E uma terceira vertente do mito diz que Apolo ficou tão irritado que ele foi lá, mata Isques, mas não teve coragem de matar Coronis, porque era apaixonado por ela. Aí a Ártemis vai lá e faz o serviço, né? A Ártemis vai lá e mata ela. Então são variações. Mas o que interessa para nós é que Coronis morre. Quando Coronis morre, vai ser assassinada ou por Apolo ou por Ártemis, né? O que acontece é que nesse momento Apolo ou Ártemis descobre que Coronis estava grávida. Ela tinha um bebê. Aí eu gosto mais da versão que fala de Ártemis, né? Que Ártemis percebe que a Coronis estava grávida, e Ártemis é também, se vocês lembrarem, a deusa dos partos. A deusa que auxilia nos partos, porque ela, se vocês lembrarem do nascimento de Apolo e Ártemis, foi a deusa que ajudou no próprio nascimento do irmão, né? Que é quando a mãe deles, Leto, estava para dar à luz, Ártemis ajuda no nascimento de Apolo. Então, ela, que é uma deusa da maternidade, ela que é uma deusa dos partos, a hora que ela vê lá o cadáver da Coronis, ela percebe que a Coronis estava grávida. Até então Apolo não sabia que ela estava grávida, percebe que ela estava grávida e ela faz uma cesariana, tira a criança e entrega para Apolo, né? E Apolo aí fica tipo, meu filho, né? Tipo assim, agora, quer dizer, não sabíamos se era bem dele ou se era do Isques, né? Mas para todos os efeitos, Apolo entendeu que era filho dele. E o que acontece então? Apolo leva Asclépio, tá? Então Asclépio foi levado, tá aqui a criança, né? O Asclépio foi levado para ser criado pelo centauro Quiron, o sábio. Que eu não vou falar do Quiron agora, porque eu vou falar ele no próximo vídeo, tá? Que o educou nas artes médicas. Então aqui nesse jarro aqui tá uma representação do Quiron, o centauro. Eu vou só fazer um parênteses, tá? Quiron, o sábio. Ele não era um centauro igual os outros centauros. Os outros centauros são animais, né? São bestas meio humanas. Para quem não sabe o que é um centauro, né? Um centauro é um ser meio homem, meio cavalo, como vocês podem ver que está aqui, né? Só que os centauros eram muito violentos, muito belicosos, criaturas bestiais mesmo, né? E o Quiron não. O Quiron, ele não era uma besta selvagem, ele era um sábio, ele era tanto que vocês vão ver por que ele era assim, tá? Ele é um pouco diferente dos outros centauros, e o que decorre disso, mas eu só vou dar esse parênteses. Que o Quiron, aliás, foi criado por Apolo também. Depois eu vou contar isso quando a gente for falar sobre o Quiron. Apolo, então, entrega a criança para Quiron e pede para Quiron criar o filho dele. Ele diz, olha, Quiron, você, né, que é um grande
professor, porque Quirón era um professor também, tá? Foi um tutor de vários heróis gregos. Depois eu vou falar disso quando eu falar do Quirón. Ele pede, então, já que ele era um ser muito sábio, muito cuidadoso, muito bondoso, muito inteligente, né, muito amoroso, muito diferente dos outros centauros, o Apollo coloca o filho dele na mão do Quirón e diz assim: Quirón, né, tipo assim, eu tô meio mal da cabeça, a mãe do guri morreu, né, eu matei a mãe do guri e tal, eu tô meio mal, então, pô, por favor, cuida do guri pra mim até eu melhorar e outra hora eu volto aqui, vamos dizer assim, né. E aí o Quirón faz isso, ele pega o meio-irmão dele, mas meio-irmão não, né, porque desculpa, falei besteira agora. O Quirón foi criado por Apolo, mas ele não era filho de Apolo, tá? Ele pega o filho de Apolo e cria aquele menino com grande prazer, porque afinal de contas Apolo tinha criado ele, né? Então ele vai efetivamente ter um grande cuidado com esse menino aí que era o filho de Apolo. E muito cedo, desde cedo, o Quirón começa, quem era muito sábio, muito astuto, ele começa a perceber que esse menino tinha um dom, ele tinha umas certas habilidades. Cara, era filho de um deus, é óbvio que ele tinha. Ah, outra coisa, tá? Ele era um filho de Deus, mas a mãe dele era mortal. O Asclepio era um homem, ele não era um deus, ele era um homem, portanto, mortal. Tá? O Quirón começa a olhar para o menino e começa a perceber que aquele menino ele está apresentando certos dons. E aí que era natural, porque ele herda isso do pai, né, o deus. O Asclepio, o Quirón começa a perceber que esse menino tinha o dom da cura, o dom da medicina, né? E aí o que ele faz então? Ele começa a educar, já que Quirón era também um médico. O médico não é bem a palavra, ele era um curador, ele era um grande curador do mundo antigo. Ele começa a ensinar as artes da cura, tá? as artes da medicina para Asclepio. E Asclepio se torna então um médico poderosíssimo. Ele supera o próprio Quirón, né? Ele se torna um grande efetivamente médico, um grande curador, tá? E aí ele cresce, né? O menino cresce, se torna homem e tal, e ele se torna efetivamente, pela educação que ele recebeu de Quirón, um grande médico, né? um grande médico, um grande curador. Então tá aqui, né? O Asclepio então se torna um médico tão hábil que era capaz de curar todas as doenças, o que acabou irritando Hades, pois o submundo estava ficando sem as oferendas dos mortos. O que aconteceu então? O Asclepio se tornou um médico tão bom, que as pessoas não estavam mais morrendo. Entendeu? E todo mundo que chegava lá com alguma doença, todo mundo que chegava com algum problema, o Asclepio ia lá e curava. Ele ia lá e curava. E as pessoas cada vez estavam vivendo mais. E o que isso foi acontecendo? Isso foi acontecendo que o submundo, ou seja, o reino de Hades, estava ficando vazio. Vazio não é bem a palavra, né? Porque continuava, as almas dos mortos antigos estavam lá ainda, mas não estava entrando um morto novo. Então, se não está entrando um morto novo, primeiro, qual é a função do submundo se não tem mais nenhum defunto entrando para lá? Então, começa a parar de existir a função do submundo, né? Começa a causar um desequilíbrio no universo quando isso começa a acontecer. E também, sobretudo, se não tem novos defuntos, né, chegando no submundo, as pessoas que estão vivas, né, elas não estão mais fazendo oferendas, elas não estão mais fazendo, né, fazendo oferendas para os mortos. As oferendas para os mortos iam até o submundo, né? Então o submundo estava começando a ficar um lugar vazio, e isso começa a incomodar Hades, né? Começa efetivamente a quebrar o equilíbrio, né, do universo. E Hades vai e reclama para Zeus, né? Hades vai e reclama para Zeus assim: olha, aquele mortal lá, o teu neto, em última instância, né? Porque Apolo era filho de Zeus, né? E de certo modo era sobrinho neto do Hades, né? Ele tá fazendo coisas lá que não tá legal, entendeu? Porque as pessoas não tá morrendo mais gente, né? Então temos que fazer alguma coisa que efetivamente pare isso e as coisas voltem ao normal, né? Ou seja, as pessoas morrerem, né? E Zeus fica meio assim, né? Tá, deixa, porque afinal de contas você tá fazendo nada demais. As pessoas continuavam morrendo, né? Não é que não morriam, continuavam morrendo, só tava demorando mais. Mas assim, tá meio capenga, mas a coisa continua funcionando. Então Zeus não dá muita bola pra isso, meio que deixa quieto. Fala assim: Hades, dá um tempo também, não seja tão exigente, né? Ele não pode perdurar a vida de um mortal pra sempre, porque o mortal vai morrer, uma hora ou outra vai morrer, não tem como, né? Então, tipo, não precisa ficar angustiado com isso, deixa quieto, tá? Hades vai meio a contragosto, tal, tudo bem, e a coisa fica por aí, até que efetivamente o Asclepio vai cometer uma híbris, tá? Lembra que a híbris? Híbris é uma desmesura, né? O excesso, né? Aquilo que vai além do que deveria ter sido,
né? E aí ele vai cometer uma híbris. Qual é a híbris que ele vai cometer? Ele vai cometer a híbris porque o Asclépio ele se torna um médico tão bom, que não só ele estava impedindo as pessoas de morrerem, como ele começou a ressuscitar os mortos, tá? Inclusive, um dos mortos que ele vai ressuscitar é Hipólito, era o filho de Penteu. Não, Penteu não. Perseu, né? Hipólito, ele ressuscita Hipólito, tá? E aí, quando efetivamente ele começou a ressuscitar os mortos, aí não. Aí a coisa saiu do normal, né? Aí sim, o equilíbrio do universo estava em risco. E Zeus era o deus que tinha a responsabilidade de manter o equilíbrio em todo o universo. Então ele vai lá e aqui dizem que atraiu a ira de Zeus, e Zeus vai lá então fulmina Asclépio com um raio, tá? Ele mata Asclépio. Lembra? Asclépio era um homem, Asclépio era mortal, não era um deus, tá? E aí, efetivamente, a Asclépio morre, tá? Asclépio morre e aí vão surgir algumas variantes, tá? Umas variantes vão dizer que Zeus depois se arrepende e acaba fazendo com que Asclépio se tornasse um deus, então um deus menor, tal, mas um deus, ele não habitava no panteão do Olimpo, tal, nada, mas ele transforma num Zeus. E outras versões do mito dizem não, que ele morreu, matou mesmo e ficou por isso mesmo, tá? E as pessoas, as pessoas normais que buscavam, né, as curas lá nos templos de Asclépio, é que começaram depois com o tempo a tratar ele como um deus. Aqui tá uma figura representando a sala do templo de Asclépio, tá? Então, em sua homenagem foram erguidos vários templos, né, em toda a Grécia, aproximadamente 300 templos, tá? Em todo o mundo grego antigo tinha mais ou menos 300 templos dedicados ao deus, né, Asclépio, né, aqui, ó, onde passou a ser cultuado como deus, sendo o mais famoso deles em Epidauro. Depois eu vou falar um pouquinho de Epidauro para vocês no segundo vídeo, tá? Eu não vou falar agora não. Então assim, não se sabe ao certo se ele foi realmente transformado num deus ou se as pessoas de tanto cultuarem ele, né, de tanto pediu ajuda para agora o finado Asclépio, que ele acabou ganhando a dimensão de uma divindade. O que inclusive corrobora com a ideia de que no fundo Asclépio foi realmente um homem que realmente existiu e que ficou tão famoso, era um médico tão bom que ficou tão famoso que acabou ganhando a dimensão de um deus, tá? Só que antes de morrer, então, Asclépio ele teve 3 filhas. Paraceia, que é a deusa que cura todos os males. Inclusive Paraceia é o nome do remédio que era dado no templo de Asclépio em Epidauro, tá? A Paraceia era um medicamento, né? Mas também é atribuída, né, a uma divindade filha de Asclépio. E Aso, que é a deusa dos remédios, e Igeia, de onde vai inclusive vir a palavra aí, higiene, né, a deusa da preservação da saúde, a limpeza, né? Faz sentido, né? Tipo, o remédio, a cura e a limpeza são coisas que estão relacionadas aí às práticas de saúde. Certo, gente, então o mito de Asclépio é esse. Aqui contei rapidinho, né? Rapidinho não, 40 minutos. Mas assim, essa é um pouco da história de Asclépio. Agora no próximo vídeo, então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Quiron, quem era Quiron. E aí eu vou fazer essa pequena relação, breve relação entre Apolo, Quiron e Asclépio. Falar um pouquinho sobre Epidauro aí, como é que aconteciam os rituais de cura. E aí a gente encerra essa aula por aqui, tá bom? Então vejo vocês agora lá no segundo vídeo. Eu devo publicar ainda essa semana ainda, tá? Não sei se vai sair já em seguida desse, mas no máximo um dia ou dois já vai estar publicado, tá bom? Então vejo vocês lá no próximo vídeo. Até mais e tchau!